Juízes 19. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém, de Judá, para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir, mas o pai da mulher disse a seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez, o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas selas e a concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: estamos viajando de Belém, de Judá, para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa. E uma coisa dessas seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que quiserem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao anoitecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear.
Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: "Levante-se, vamos embora." Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: "Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível." Pensem bem. O que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pode acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: "Minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei para todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito." Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: "Nenhum de nós voltará para casa, nem um só homem, mas é isto que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá, de Benjamim, por esse ato vergonhoso cometido em Israel." Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: "Que crime terrível foi cometido em seu meio! Entreguem os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel." Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa essencial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: "Qual das tribos deve ir primeiro e atacar o povo de Benjamim?" O Senhor respondeu: "Judá irá primeiro." Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até à tarde. Haviam perguntado ao Senhor: "Devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim?" E o Senhor tinha dito: "Saiam e lutem contra eles." E saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim, mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais de 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até à tarde.
também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Mais uma vez, naqueles dias a arca da aliança de Deus estava em Betel, e Fineias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá. Eu gosto disto, amados, porque Deus confirmou, mas eles não foram tipo assim à toa. Ok? Eles pensaram, eles formaram emboscadas, ou seja, muitas vezes Deus diz, vai, e nós dizemos assim, então vou despreparado mesmo. É para Deus, Deus está de acordo, então está. Não, amados, nós temos que dar o nosso melhor em todas as coisas que nós fazemos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá, avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês, como antes. Mas quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que em todas as partes da cidade a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados que saíam das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo o ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo o que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram.
Glória a Deus, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Deus seja louvado em todo o tempo. Glória a Deus, hoje é sexta-feira, o horário ele está meio mudado há alguns dias, mas o que interessa realmente é nós estarmos dia após dia a fazer estes vídeos. Quem não conseguir ver à noite, amados, claro, pode ver de manhã. Sempre estarão aqui, se Deus assim permitir. E relembrando, dia 10 de julho, faltam 10 dias. É isso mesmo, 10 dias. Daqui a 10 dias, dia 10 de julho. Segunda-feira, que neste caso será já no dia 11. Já voltamos às lives à 00:30, então fiquem atentos para que convidem muitas pessoas para enchermos aqui o YouTube. Estou a brincar, amados, glória a Deus. Então, dia 10 de julho nós voltaremos às lives e vai ser bom rever-vos, meus amados irmãos. Glória a Deus em todo o tempo. João 3, a partir do versículo 22, diz: Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judeia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial, ou seja, o batismo. Os discípulos de João, batismo nas águas. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe perguntaram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É um noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas. Mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. João mostra-nos realmente quem é o Filho. Meus amados irmãos, é maravilhoso quando nós vemos isso. João mostra-nos. Não deixes, até vou colocar aqui, não deixes que pessoa alguma te coloque uma ideia que não é bíblica e tu compres essa ideia a vida toda. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. É sério, se alguém te diz alguma coisa, vai confirmar a Bíblia se isso é realmente assim. E não de maneira crua, eu estou a falar, confirma de maneira crua, vê o contexto todo, aquilo que está lá, e que o Espírito Santo te revele. É isto que eu posso dizer. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Então Jesus não batizava ninguém. Os discípulos de Jesus é que batizavam. Claro, estando ali Jesus é o representante. Seria neste caso, estava a ser aqui o representante. Mas próprio Jesus não batizava, ok? Os discípulos é que batizavam. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Salmos 104, 24 a 35. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas.
Ali está o oceano vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios e o Leviatã que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. A identificação do Leviatã é controversa. As propostas vão desde uma criatura terrestre até um monstro marinho mítico da literatura antiga. Então não se sabe ao certo o que é isto. Mas dá para entender, obviamente, aqui a ideia. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passaram navios e o Leviatã que criaste para brincar no mar. Aqui o que estávamos a ler. Todos dependem de ti para lhes proveres alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Provérbios 14, 22 a 24. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. Meus amados irmãos, como os provérbios são essenciais para, como dizem Provérbios 1, eu vou tentar encontrar aqui. Acho que é o versículo 7, se não estou em erro, diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. A sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Glória a Deus, amados, pela sua palavra. Deus seja louvado em todo o tempo. Bom fim de semana para todos. Amados, como é bom estarmos em comunhão uns com os outros. Deus seja louvado em todo o tempo. Oremos uns pelos outros. Permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. E até ao dia de segunda-feira, se Deus permitir, coloca no teu calendário dia 10 de julho. Claro, como é à 00:30, já é dia 11. Mas dia 10 para dia 11, à 00:30, nós estamos a fazer as lives. Se Deus assim permitir, estamos a retornar as lives. Por isso, fica atento, porque será não nesta semana, na outra. Ok, dia 10 de julho. Deus seja louvado em todo o tempo e até ao dia de segunda-feira, se Deus permitir. Glória a Deus em todo o tempo, amados. Amém.